É um ótimo nome para trabalhar com a gente, tá contratada. 40 mil por mês, 10 anos de estabilidade, um rosto conhecido em todo o Brasil e várias oportunidades de negócio. Tudo isso destruído em menos de um ano. Não... Ei, gente, tudo bem? Jordânia Xavier com vocês para mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar do caso da Juliana, isso, ex-assistente de palco do programa Danilo Gentili no De Noite. Vamos reagir a esse vídeo juntos. Não por um acidente nem por uma crise econômica, mas sim por algo que ela mesma plantou. Toda a carreira dela foi destruída por decisões tomadas numa sequência tão ruim, tão calculada no lugar errado, que quando a poeira baixou, não sobrou nada. Isso, o que deu a entender, já ouvi em vários podcasts até do Danilo falando, que ela mesma começou a plantar essa ideia de que não, o De Noite já não lhe atendia mais. Em 2024, os rumores eram que ela não já estava gostando de ser assistente de palco, não gostava nem de servir os convidados que iam ali no programa. Nem o pó. Essa é a história de Juliana Oliveira e eu vou te contar como aconteceu a queda por conta de decisões erradas e o que acontece quando alguém não entende o valor daquilo que tem até perder. Então, às vezes você só entende o valor daquilo que você tem, que você agregou, só depois que você perde, né? 40 mil reais por mês no final do contrato, né? Lógico que não foi todos os 10, 11 anos de SBT, mas 40 mil de contrato, 11 anos de SBT, e ela criou toda uma situação ela mesma. já deixa o like no vídeo porque isso ajuda a continuar trazendo conteúdos como esses. Agora, antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, preciso que você visualize o tamanho do que estava em jogo, porque é fácil ouvir 40 mil por mês e deixar esse número solto, mas esse número precisa de contexto para doer ainda mais. 40 mil por mês é mais do que a maioria dos diretores de grandes empresas do Brasil recebe. É uma renda que a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros nunca vai ver na vida. E o detalhe que faz essa história ser ainda mais pesada, o trabalho dela era simples, ela aparecia no palco, interagia com os convidados, servia... Interagia só com gente famosa, né? Quem é que não quer esse emprego? Como ele disse, nem executivo de grandes empresas ganha um salário desse. Apenas servir, estar frente a frente com grandes nomes da música, grandes nomes da cultura brasileira, segunda a sexta ali no De Noite, e eu tenho certeza que por causa de influências de pessoas acabaram por destruir a sua carreira. bebidas e fazia algumas piadas. Tudo dentro de um script, um personagem criado especificamente para ela pelo apresentador Danilo Gentili. O mesmo homem que negociou o salário, que manteve ela no elenco, que construiu o espaço onde ela existia na televisão brasileira. Quase 10 anos assim, de segunda a sexta, horário nobre no SBT, um dos maiores programas de comédia do país. E então, em 2024, ela decidiu queimar tudo. Não de uma vez, mas devagar, em etapas, como se cada decisão errada abrisse espaço para a próxima ser ainda pior. O que você vai ver nesse vídeo não é só a queda de uma assistente de palco, é a anatomia de um erro que começa dentro da cabeça, que provavelmente foi implantado por colegas militantes de Juliana. Em março de... O próprio Danilo, no podcast com a filha do Portiolli, ele fala assim que agora ela pode pedir emprego para os seus colegas militantes, porque os mesmos que mudaram a sua cabeça com opiniões erradas, acabaram atrapalhando a sua carreira, agora mesmo, com certeza, essas mesmas pessoas não podem ajudar. Ele diz em 2024, porque em 2024, segundo o próprio Danilo Gentili nesse podcast, ele disse assim que ele ouvia os colegas nos corredores do SBT, que ela dizia que o ciclo dela no De Noite estava por acabar, até mesmo em algumas entrevistas, porque ela dizia que já não queria mais atender, já não queria fazer aquele papel mais, ou seja, parece que ela achou que era grande demais e queria fazer outras coisas, a não ser uma, abre aspas, simples assistente de palco. Mas ganhando 40 mil
e trabalhando de segunda a sexta com Danilo Gentili, cara, um dos melhores talk show do Brasil, e ganhando um bom salário no SBT, acho que estava de bom tamanho. Em 2024, Juliana Oliveira fez uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra Otávio Mesquita. E vale lembrar que eu assisti no dia, eu vi esse programa do Otávio Mesquita, ele meio que desce de paraquedas, assisti no dia, e depois vi a repercussão. Aconteceu a repercussão da denúncia no Ministério Público. Já no dia, ou depois da denúncia, falei assim, mas denúncia por quê? Será que agrediu, machucou? O que aconteceu? Porque eu assisti e não vi nada, já não vi nada. Então, aí eu fui ver as matérias, né, tomou o Brasil, tomou as redes sociais, aí eu vi que era por questão de abuso. A acusação era grave. Ela dizia que ele tinha cometido um crime grave contra ela durante uma gravação, na frente de todo mundo, na frente das câmeras, no palco. Só que aí ela foi além. Ela não ficou só no Otávio, ela puxou o Danilo Gentili pro meio dessa história. Ela disse que tudo aconteceu debaixo do nariz dele e que ele sabia e não fez absolutamente nada. E ainda desceu o nível dessa história para uma camada ainda mais apelativa, que o silêncio dele tinha a ver com o fato de que ela era uma mulher preta e pobre. O homem que criou um personagem para ela, que negociou seu salário. Foi o Danilo que criou esse personagem. Eu vi também no podcast lá com a filha do Portiolli que ele diz assim, ela não era da técnica, da parte técnica do programa. A camisa da técnica, aquele fone que ela usava, aquilo ali era tudo fictício. Ela era assistente de palco. Ele criou aquela situação, o Danilo criou aquele personagem para ela. Mas o fato dele ali era ela ser assistente de palco mesmo. E nesse podcast também eu vi ele comentando o seguinte, deixa eu virar aqui, eu vi ele comentando o seguinte, que as piadas que ela fazia, algumas brincadeiras, eram escritas por pessoas, tudo que acontecia com ela era funcionários que atendiam ela. E ela não soube dar valor a isso, né? Que manteve ela no elenco por uma década, quando qualquer assistente comum ficaria por menos de 2 anos e ganhando cerca de 3 mil por mês. Esse homem virou réu da narrativa dela. Só que Danilo Gentili não é besta, ele tinha absolutamente tudo guardado. Áudios, conversas, prints, contexto, material suficiente para desmontar a acusação de omissão e desmontar a máscara de vilão que ela tentou pintar. Eu nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. No dia que a Juliana fez essa denúncia, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E quando a Juliana veio e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. O que ela me diz? Não quero que denuncie no SBT. Ele expôs... Então, tudo que ele podia fazer por ela, ele fez. E o interessante é que o Danilo sempre manteve todos os prints das conversas. Ela sempre disse não, teve o print aí, você viu, ela sempre disse que não queria denunciá-lo na justiça, não queria denunciá-lo no compliance, só queria que ele não participasse mais do programa. O Brasil inteiro viu e a acusação contra ele desabou antes mesmo de ganhar força em qualquer tribunal. Enquanto ela falava de silêncio e cumplicidade, ele exibia provas de que o silêncio era dela e que as peças não se encaixavam do jeito que ela apresentou. Certamente a Juliana não estava preparada para essa cartada do Danilo Gentili. E esse foi um dos primeiros erros, porque a pessoa que você decide atacar pode estar mais preparada do que você imagina. Na internet, uma narrativa pode ganhar força, mas no mundo real, com provas, prints e áudios, desmonta qualquer narrativa mal contada. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. A Promotoria de São Paulo arquivou a denúncia contra Otávio Mesquita, o processo nem sequer avançou. Viu? O processo nem sequer avançou, a promotoria arquivou
E nos prints mostra que ela, e a conversa com o Danilo, que ela não queria nem ir na justiça, nem no compliance do SBT, e depois ela mesma vem a público, nesse vídeo que você viu, dizendo que aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada, que não é a verdade. Com certeza. Aí veio o cível. Otávio processou Juliana por R$50 mil de danos morais. E ela, não satisfeita, processou de volta, pedindo 150 mil. Cada processo de um lado, com valores diferentes e com versões diferentes. E em 2025, o juiz negou os dois pedidos. E um detalhe na sentença chama a atenção. O juiz reconheceu com todas as letras que Otávio não agarrou Juliana. Que o contato aconteceu, mas entendeu que dentro daquele contexto de humor não existiu abuso. E não teve nenhum tipo de violência e que a intenção era cômica. Mas também, ao mesmo tempo, reconheceu que Juliana tinha um direito legítimo de denunciar e que não agiu de má fé. Aparentemente, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Só que é piada atrás da outra, é engraçado. É o que eu presenciei assistindo. Foi uma cena cômica, engraçada, foi planejado. Aquela queda, que o Otávio fez ali, quem conhece, eu vejo o Otávio desde menino, de muitos anos, vejo o Otávio, sempre foi essa figuraça que a gente vê na TV. Então, e o Danilo também. O programa é assim, o Danilo com o Roger, o Danilo com o Diguinho, o Danilo com até com os convidados é assim, cara. É cômico, é brincadeira, faz parte do talk show. Vamos citar um exemplo aqui, o que ele fez com o Peter. O Peter aqui, o que tá aqui no YouTube. Ele é o dono, o detentor da revista da Mônica original, primeira edição. O que eles fizeram? Eles pegaram a revista da Turma da Mônica, mandaram imprimir uma versão e brincaram com o Peter, que estava rasgando o Diguinho e o Danilo. Pô, o Peter ficou doido. Nossa, minha revista, cara, que vocês fazem isso e tal. Pois era uma pegadinha. Ou seja, é cômico, cara. Para ser engraçado. não é verdade. Os dois perderam e muito. Principalmente a Juliana. O Otávio perdeu porque teve sua imagem manchada por uma acusação gravíssima, teve dor de cabeça com processo, advogados. E a Juliana saiu dali sem indenização, sem vitória, sem emprego e com a imagem destruída no mercado que não tolera acusações infundadas. O problema de Juliana não começou na denúncia, começou antes, muito antes, porque segundo relatos, ela já tinha começado a se incomodar com o próprio trabalho, a faltar nas gravações, a pedir para mudar de elenco. O personagem que Danilo criou para ela, o mesmo que pagava 40 mil por mês, tinha virado um peso para ela. Servir pessoas num palco virou um problema. A estabilidade que qualquer trabalhador brasileiro sonharia em ter se tornou algo chato e pequeno demais. Eu vi o próprio Danilo falando isso. Ele, no podcast, ele disse que nos corredores, pessoas do elenco já ouvia isso, palavras, abre aspas, do Danilo, no podcast. E ele já ouvia que ela estava dizendo que não queria mais fazer aquele papel, não sei, não estava gostando mais de fazer aquele tipo de papel. E nessa hora que você percebe que a denúncia contra o Otávio Mesquita foi só um tijolo a mais nessa história. A denúncia foi só o capítulo mais barulhento. Foi só o que virou manchete, o que o Brasil acompanhou, o que viralizou nas redes sociais. Mas o primeiro tijolo caiu muito antes disso, no momento em que ela decidiu que o que tinha não era suficiente, sem ter absolutamente nada construído para ocupar o lugar. E foi aí que começou a queda dela. E lembre-se de uma coisa, o mundo não precisa te derrubar quando você já começou o serviço. Primeiro veio a transferência. De fevereiro de 2024, saiu do palco do De Noite, horário nobre, de segunda a sexta, um dos maiores programas do país, para fazer reportagem no Chega Mais, programa matinal com menor audiência. Por isso você vê que ela estava satisfeita, né? Aí já foi essa transferência, talvez até pedido dela mesmo, para buscar novos ares. Só que acabou que deu tudo errado. Foi uma queda, mas ainda era televisão, ainda era SBT, ainda era estrutura. Em dezembro de 2024, o Chega Mais foi tirado do ar. E em fevereiro de 2025, o contrato com o SBT não foi renovado. 11 anos encerrados. E o que sobrou para ela? Um podcast quinzenal patrocinado por tudo levaria a crer que a confusão 2024. 2025 acabou o contrato e não teve renovação. E que não ia ser renovado mesmo. O SBT, depois desse problema todo, com certeza não ia renovar. O programa que ela estava fazendo matinal
com as entrevistas foi descontinuado, então não tinha a menor condições do SBT renovar com uma ela. rede de farmácia, aparições avulsas como convidada e programas de emissoras menores. Sobrou também um canal no YouTube com números bem modestos do que qualquer coisa que ela tinha antes. Enquanto antes ela tinha infraestrutura, estava no ar 5 vezes por semana para um país inteiro, hoje ela é conteúdo esporádico que divide atenção com desconto de remédio. E isso não é nenhuma catástrofe que aconteceu com ela do nada, mas sim consequências dos atos dela. Quem queima o campo onde planta não pode reclamar da colheita vazia. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, ela terá uma dificuldade enorme para voltar para a televisão aberta. E isso já era esperado, porque o meio televisivo tem memória. Ninguém quer contratar alguém que virou sinônimo de confusão, independente de quem estava certo ou errado. O mercado não julga, ele calcula risco. E ela virou risco. Eu acho que quem ajudou a estragar a Juliana, foram as irmãs Abravanel. Porque começaram a convidar ela para Jequiti, roda-roda, para participar de evento, etc. E ela começou a se achar muito importante. Ainda O Ronaldo Feltrin está dizendo, é verdade, né? Assistente de palco Juliana, ela se achou, né? Tipo, não, eu tenho oportunidade, eu tenho talento, eu posso ir mais além. E não era bem isso, né? Aconteceu isso com outro personagem do SBT também, que saiu para fazer uma aventura de um outro programa, perdeu o seu programa estável, semanal, e acabou se dando mal também. Mesma coisa aconteceu com a Juliana. mais que também ela abriu ação trabalhista contra o SBT. Aí acho que a pior coisa que ela fez, no meu ver, é deixar de morrer o assunto com o Danilo Gentili, o problema com De Noite, o problema com o Otávio Mesquita, mas essa parte dela ter acionado, a assistente Juliana aciona a lei trabalhista contra o SBT. Essa parte aí eu acho que decretou para ela, fechou as portas, porque outro canal vai te contratar sabendo que você levou na justiça o canal que você trabalhava anteriormente. Dificilmente. Alegando irregularidade no contrato, uma ação que atinge diretamente nomes mais pesados da emissora. Mais uma batalha, mais uma confusão, mais um motivo para o mercado olhar para ela e decidir que não vale a pena a dor de cabeça. Se até um comerciante de bairro pensa 2 vezes antes de contratar alguém, imagina uma emissora com alcance internacional. No fim das contas, essa história nos ensina o que acontece quando alguém não consegue enxergar o que tem e só entende o tamanho quando já perdeu tudo. Ela tinha o que poucos na vida têm a chance de ter: um salário bom, fama, um emprego tranquilo e pessoas boas no seu ambiente de trabalho, e jogou tudo fora. E olha que, na minha opinião, ela nem tinha talento, mas estava lá. Ela só precisava fazer o básico que estava combinado. Também. Eu concordo com ele aí. Nada assim, é carismática. Nada de nenhum talento exorbitante. Acho que isso aí e mais influências com certeza, né? O Danilo cita a questão de militantes que fizeram a cabeça dela. Nada mais disso. Estava muito bem junto com o Danilo lá no De Noite. Não tinha que pensar em nada mais que isso. Mas acabou atacando a própria pessoa que a colocou ali. Danilo Gentili fez tudo por ela, criou um personagem, negociou salário que jamais conseguiria em qualquer outro lugar, segurou ela no elenco por quase uma década, e quando ela decidiu virar o jogo, foi exatamente ele o primeiro nome que ela jogou na fogueira. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. A ingratidão tem um custo, e o custo dela foi a carreira inteira. Porque no mundo real, as pessoas lembram de quem ajudou, e lembram mais ainda de quem as traiu depois. Danilo não precisou se vingar, ele só abriu a gaveta e mostrou o que tinha. O resto a própria Juliana fez. E é isso que essa história deixa de lição. Nesse podcast aí que o Danilo explica toda a situação e explana melhor essa situação com a Juliana. Gratidão. Você pode discordar de quem te sustenta, pode ter raiva, pode até querer ir embora, mas existe uma diferença enorme entre sair pela porta e atear fogo na casa antes de sair. Ela escolheu o fogo e ficou sem a casa, sem emprego e sem um nome limpo. O básico que ela precisava fazer era simples: aparecer, cumprir o combinado, ser grata por uma oportunidade que a maioria nunca vai ter e seguir a vida dela em paz. Mas não, ela escolheu o pior. Agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que foi tudo merecido ou foi muito pesado o que aconteceu com ela? Eu acho que ela deu muita bobeira, não precisava disso. No início do vídeo eu disse que o Danilo comentou ainda, né?
que as piadas que ela fazia eram de pessoas que escrevia, ela não tinha, né, nem precisava escrever, as roupas, o cabeleireiro, tudo que o SBT podia fornecer para ela fornecia, e ganhava muito bem só para fazer aquele personagem dela ali, que não é desmérito para ninguém e nem assim exuberante no talento, como o rapaz mesmo do vídeo diz. Acho que ela como ele disse, né, ateou fogo, saiu da casa e ateou fogo lá dentro. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, estamos juntos, continua conosco e até a próxima.